E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar hoje sobre as minhas expectativas para a estreia do Bayern de Munique na Champions League. O Bayern vai enfrentar o Chelsea na Allianz Arena na quarta-feira, e eu quero comentar um pouco do que eu acho que vai ser esse jogo, se eu acho que o Bayern pode vencer ou não, quais são o que eu espero do jogo mesmo, e também um pouco da importância desse jogo, porque agora com a fase de liga mudou um pouco o formato, né, do dessa primeira fase da Champions e a importância dos jogos mudou também. Eu quero explicar um pouco pra vocês o quão importante é pro Bayern vencer essa partida. E depois eu quero comentar sobre um jogador que não é que eu critiquei muito ele, mas eu já falei bastante coisa sobre ele aqui nesse canal. Vocês já reclamaram muito dele, já vi muitas pessoas dizendo que ele tinha que vazar do Bayern, mas ele tá jogando muita bola. Ele voltou a jogar muita bola. E eu quero comentar um pouco sobre esse cara com vocês também nesse vídeo. Só queria pedir antes, se vocês gostam do canal, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e podem comentar à vontade, sempre tendo respeito. Então, sobre o Bayern contra a Chelsea, cara, eu acho que o Bayern é favorito. Eu não vou dizer que não pode empatar ou não pode perder, porque a última vez que eu duvidei do Chelsea, eles foram lá e meteram 3-0 no PSG. A verdade é que o Maresca é um ótimo treinador. Naquele jogo contra o PSG, ele deu um nó tático ali no Luiz Henrique, né? Ele botou o Malo Gusto e o Palmer em cima do Nuno Mendes. Daí o Nuno Mendes não sabia quem marcar, o Palmer ficou livre, fez gols. Então, assim, o Maresca é um ótimo treinador, mas o Company também é. Então, eu não acho que é um jogo fácil. O Chelsea tem um bom time. Mas, assim, é um time jovem. Nem sei se eles já chegaram a jogar Champions League, eu acho que não, né? Eu acho que é a primeira Champions que essa turma vai jogar, primeiro jogo, na casa do Bayern. O Chelsea tem alguns desfalques, por exemplo, o Chelsea não tem centroavante hoje, apesar de que eu acho que dá pra fazer um falso 9 contra o Bayern, o João Pedro. Mas hoje, ou até se o Bayern joga com a linha alta, dá pra botar um Pedro Neto, um Tariq George lá de centroavante pra eles. Então, tem alternativas, mas o Chelsea também tem um goleiro que não é nem um pouco confiável, que é o Sanches. Às vezes ele faz umas boas defesas, mas se você for ver a fanbase do Chelsea, odeia ele. Então não é um goleiro confiável. O melhor zagueiro do Chelsea tá machucado, que é o Colwill. Então assim, eles têm alguns desfalques importantes. O Bayern também, né, que nem o Musiala e o Davis. Mas eu acho que é um jogo que o Bayern... É um jogo que vai ser difícil. Mas eu espero pelo menos um empate do Bayern. Eu acho que pelo menos um empate vem. Mas eu acho que é um jogo que dá pra vencer. O Bayern tem três jogos muito difíceis, né? Que é contra PSG, Arsenal e Chelsea. O PSG e Arsenal, cara, são dois jogos muito complicados, até porque são fora de casa, né? A gente, quem tá vendo o Arsenal nessa Premier League, são quatro jogos e eles levaram um gol, assim. Imagina jogar contra esse Arsenal, que tem, acho que a melhor defesa do mundo hoje é do Arsenal, lá na casa deles. Vai ser um jogo chatíssimo. O PSG também, a gente sabe que é um jogo bem difícil. E desses jogos grandes, eu acho que o mais fácil é o Chelsea. O Chelsea não é fácil, mas é o mais acessível. E é na casa do Bayern. O Bayern vem jogando muita bola. Eu nem fiz vídeo ontem no jogo contra o Hamburgo, porque, no caso, eu tive compromisso. Depois do 5-0 eu tive que sair de casa e. Eu assisti até o 5-0, mas depois eu tive que sair de casa e não tive tempo pra gravar. Mas, resumindo, foi um baile ali. O Bayern tá jogando muito bem. O que eu mais tô gostando é da parte ofensiva do Bayern. Defensivamente, todo mundo vai falar que defensivamente o Bayern é ruim. Não é. O problema do Bayern, na verdade, são os vacilos toscos. Não é coisa tática, não é qualidade do jogador. O que o Bayern tem que melhorar, na verdade, é essa questão da mentalidade, né? Na questão de ficar focado e não vacilar. O Bayern leva muito mais gol bobo do que por falha defensiva, tática, de qualidade, né? Mas eu tô gostando muito da parte ofensiva. Tava vendo hoje Liverpool e Burnley na Premier League. Cara, um jogo muito chato, o Burnley se defendendo muito bem. Assim, obviamente que nem. Eu quero comparar com o jogo do Hamburgo ontem. O Hamburgo também veio jogar num bloco baixo, igual o Burnley veio contra o Liverpool. E o Burnley veio melhor, tá? O Burnley se defendeu melhor que o Hamburgo. Mas, cara, o Liverpool, até se movimentando, tá tentando jogar ali e não tá conseguindo. E o Bayern não conseguiu fazer ótimas dinâmicas, ótimas tabelinhas, ultrapassagem. A gente vê o Leimer passando, é o Olise, toca pro Kane, que toca pro Gnabry, passe de primeira. Cara, umas tabelinhas, triangulações incríveis. Eu tô gostando muito da dinâmica ofensiva do Bayern, tá muito boa. Então, eu acho que o Bayern tá num momento excelente. Eu já disse pra vocês, pra mim o grande problema do Bayern é a questão de profundidade de elenco, porque o time inicial é muito bom. E eu espero uma vitória nessa partida, sabe por quê? Porque
é começo de temporada. Então, meu medo é no final da temporada, com uma profundidade de elenco pequena e com lesões, o Bayern sentir o calendário, ficar cansado e não conseguir jogar. Mas é começo de temporada. O time inicial é muito forte. Então, como os jogadores estão mais descansados agora, eu acho que dá pra pegar o Chelsea jogando em casa e vencer. Eu acho que pelo menos o Bayern não perde, mas eu espero uma vitória nesse jogo. Mas um jogo bem difícil, tá? Não subestime o Chelsea. O Chelsea, última vez que eu subestimei, eles foram campeões do Super Mundial. E por que esse jogo é tão importante? Porque hoje só teve, na verdade, uma edição de fase de liga até agora, então não dá pra saber exatamente. Mas se estima que pra você passar entre os 8 primeiros colocados, você tem que ter pelo menos 16 a 18 pontos. Vamos falar 18 pontos então. Se são 18, você precisa do quê? 6 vitórias. Você pode perder 2 jogos, tem que fazer 6 vitórias ou 5 vitórias e 3 empates. E essa partida, se o Bayern vencer, o Bayern depois vai ter 5 jogos mais fáceis, né? Eu até esqueci quem são os confrontos, mas acho que é Sporting, os times mais fracos. Então se o Bayern vencer o Chelsea, só vai precisar, para passar entre os 8 primeiros, vencer os times mais fracos. Não vai precisar depender de uma vitória contra o Arsenal e o PSG fora, que são jogos muito difíceis. Então, se o Bayern vencer contra o Chelsea, o Bayern basicamente só tem que fazer o dever de casa bem feito. Só tem que vencer os times mais fracos. Por isso que vencer o Chelsea na estreia é muito importante. Se perder, daí vai ter que buscar uma vitória contra o Arsenal, vai ter que buscar uma vitória contra o PSG, daí vai complicar um pouco mais. Então vencer o Chelsea é muito importante pro Bayern. E agora, sobre o jogador que tá jogando muita bola, é ele, Serge Gnabry. Ó, no começo da temporada passada, é que eu não tava fazendo vídeo aqui pro YouTube, mas eu lembro que eu fiz um vídeo sobre isso lá no TikTok e no Instagram. Quem não me segue, me siga, porque vai ter mais conteúdo sobre isso lá também. Eu falei, o Gnabry começou a temporada muito bem. Na temporada passada, eu até achei que ele começou melhor que o Olise, no comecinho, tipo setembro ali. Depois o Olise atropelou o Gnabry, né? O Olise atropelou todo mundo, na verdade. O Olise é o melhor jogador do Bayern na última temporada. Mas assim, o Gnabry começou muito bem na temporada passada. E qual que foi a parte ruim? É que ele começou bem, jogou até finalzinho de setembro, comecinho de outubro bem, e depois apareceu. Ele começou a ter problemas físicos, começou a jogar mal, começou a sumir dentro de campo. E daí, não à toa, todo torcedor do Bayern tava pedindo ele fora do Bayern. Mas é o que eu sempre disse pra vocês, o problema do Gnabry é a parte física, ficar bem fisicamente, e ser constante. Ele tem fases boas. E ele começou essa temporada muito, mas muito bem. Esse começo de temporada dele é espetacular. Não é melhor que o Olise, não é melhor que o Harry Kane, obviamente. Mas ele tá jogando muito bem. Ele tá jogando como esse segundo atacante atrás do Kane, né? Às vezes até ao lado do Kane. É até interessante, porque eu já disse pra vocês que eu acho um perfil mais playmaker, mais interessante, no sentido de um Xavi Simons. Mas também dá pra você jogar com esse segundo atacante atrás do Kane. E a ideia de quando eu falava do Bayern contratar o Nkunku, né? Ou até o Musiala. O Musiala ele joga como um 10, mas às vezes ele é um segundo atacante também. Até por isso que veio na temporada passada uma versão mais artilheira do Musiala. Então assim, cara, o Gnabry tá jogando muito bem. Olha os números dele aqui. Gol, 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 assim, cara, ele tá jogando muito bem. Cara, ontem o gol dele foi absurdo, assim. Foi mais 18, o cara deu aquele rolinho incrível. Aquela pancada foi 120 km por hora. Era um golaço do Gnabry. Então assim, ele começou muito bem. Eu espero que ele continue assim. Porque de verdade, o Gnabry jogando bem é um reforço, é uma contratação que o Bayern achou dentro do próprio elenco. Porque a minha preocupação do Bayern, qual que é? Cara, o Gnabry, você não sabe o que esperar dele. Às vezes joga bem, às vezes joga mal. O Leonard Cole é um moleque de 17 anos, muito talentoso, mas é um moleque. E o Jackson, você não sabe o que esperar também, ele é uma bomba de confiança. Esses são os reservas do ataque do Bayern. Essa é a minha preocupação com a profundidade de elenco do Bayern. Só que se o Gnabry manter esse nível, já me alivia um pouco. Porque ele tá jogando muita bola. E assim, sabe que o Gnabry é muito bom, mas ele precisa manter esse nível. O que ele tá jogando agora é um absurdo. O Bayern, felizmente, tá achando uma contratação dentro do próprio elenco. É um baita reforço o Gnabry voltar a jogar bem. Ele realmente tá num nível muito bom. E ele até falou sobre isso. Eu peguei até esse trecho da entrevista, assim, ó. E o repórter pergunta pra ele: há quanto tempo não vemos o melhor Gnabry? Ele fala assim: há muito tempo. Pelo menos em termos de gols e assistências. Estou em forma no momento. O time está indo bem no geral, tudo está indo bem. E o repórter continua:
sobre se ele mudou alguma coisa pra não se machucar com tanta frequência. Porque se a gente for ver, o Gnabry tava tendo problemas físicos. Olha aqui, ó, uma sequenciazinha de lesões, ou volta da lesão, volta sem ritmo de jogo, volta jogando mal. Ele tá bem agora. E ele fala, ó, o Gnabry responde: pra ser sincero, não mudei nada. Estou treinando da mesma forma, dando o meu melhor. Estou saudável agora, me sentindo bem e autoconfiante. É isso. Cara, ele tem que continuar saudável e confiante. Ele tá jogando bem, cara. E eu tô gostando do Gnabry. E é muito bom ver ele jogando bem. Eu nunca duvidei do potencial dele. Eu duvido da oscilação dele. Eu ainda tenho medo, porque na temporada passada ele começou bem também. Nessa tá começando melhor ainda. Essa realmente tá me surpreendendo muito. O negócio é ele manter isso. Se ele manter, o Bayern conseguir um belo reforço. De verdade, muito bom ver o Gnabry jogando bem e tô feliz, até por conta dessa melhora do Gnabry, que eu acho que o Bayern tem chance de vencer o Chelsea, assim. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que eu deixei bem claro meus pontos aqui. Espero que o Bayern consiga essa vitória. Eu acho que vai acontecer. Ou pelo menos o empate, eu acho que perder não perde. Gnabry tá jogando muito bem. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor se inscrevam, deixem like, compartilhem e comentem. Valeu!